Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Medicina de Família Podcast. Aqui quem fala é o Henrique Pereira, médico de família, e ao meu lado. Eu sou o Ícaro Salerno, também médico de família. E juntos nós desvendamos a medicina além dos carimbos. A Medicina de Família Podcast é uma produção que visa divulgar a nossa especialidade, dos temas, que são comuns à nossa prática. E para quem gostar do conteúdo, considere se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo. Também compartilhe esse vídeo com quem tiver interesse. E a produção é do 12 Mídia, do Leandro Rodrigo. E nós gostaríamos de fazer o disclaimer, do nosso podcast. Nada do que for dito aqui substitui uma avaliação médica. Se você tiver alguma questão que você precisa compartilhar com um profissional de saúde, que seja um médico de família ou um ortopedista. Nesse caso, sim. Nenhum conteúdo desse podcast substitui uma consulta médica presencial do médico que te acompanha. Bom, e hoje, além do cenário novo, de novo, nós estamos aqui com o primeiro médico, não médico de família. Hoje é o primeiro. Hoje é o primeiro convidado que não é médico de família, então a gente tá inaugurando essa parte, é uma honra pra gente, para não ficar o bairrismo, só o médico de família que fala de medicina, de atenção primária, e aqui tá a prova. Então, seja muito bem-vindo. Nós estamos com o Henrique Antônio Berwanger Amorim Cabrita, ortopedista. Ele é formado pela Faculdade de Medicina da USP em 92, doutorado pela USP em 2004, é componente do grupo do quadril, ex-componente do grupo do quadril do IoT, do HCFM USP, foi ex-presidente regional do São Paulo da Sociedade Brasileira de Quadril, ex-presidente do Comitê de Cirurgia Preservadora do Quadril, e membros das sociedades do SBOT, do SBMI, da Sociedade Brasileira de Quadril, da SBRAT, que é a artroscopia, E o que levou o nosso convite ao Henrique Cabrita é ele ser matriciador voluntário do programa de residência médica de Medicina de Família e Comunidade da Universidade de São Paulo. Bom, para começar, a gente queria primeiro mandar um abraço para os nossos ouvintes. Então, principalmente... eu não anotei aqui os abraços, não. Não anotei os abraços, não. Mas a maioria dos nossos do público é estudante de medicina, Pessoal que está terminando a faculdade, e eles têm muitas dúvidas, sobre o que é a medicina de família. Ainda não é uma especialidade que ela está no holofote, mas está crescendo. Então, o Medicina de Família Podcast ajuda essa decisão de conhecer mais a especialidade. E para eles que estão se formando e entrando no mercado de trabalho, o Whitebook tem uma surpresa. O Whitebook quer muito presentear esses estudantes que estão saindo da faculdade, e para não ficar carregando os resumos, para lá e para cá, para dar plantão, o Whitebook é uma ferramenta que vai vivenciar essa experiência ao seu lado. E ele tem uma promoção agora na Black Friday, que é a Match Friday aqui 2021, que ele vai fazer um desconto para você se tornar premium e abrir todas as ferramentas do Whitebook. Então, lembrando que o Whitebook também tem uma aba de medicina de família. Nessa aba de medicina de família, ficou mais fácil procurar as principais condutas das demandas que tem a atenção primária, as demandas espontâneas, o manejo de doenças crônicas mais prevalentes, saúde da mulher, saúde da criança, saúde mental. Tem ortopedia, não? Tem ortopedia tem também. Depois eu vou dar uma visualizada. Com certeza. E lembrando que o Whitebook ele é revisado por médicos, por ortopedistas, por médicos de família, e eles usam as principais referências bibliográficas que nós usamos também. Então, um exemplo que você pode procurar é sobre pistache. Então, epistaxe, você está na dúvida o que usar, como manejar, pode procurar no Whitebook, vai estar lá as principais condutas de manejo para você não se perder. E sabendo que é uma ferramenta útil para todos os médicos, o Whitebook preparou essa promoção da Black Friday. Quem quiser conhecer mais, se cadastrar, tem que se inscrever pelo link que está aqui na descrição. Vai acessar o site do matchfriday.com.br e você vai ser premium com a melhor promoção do ano e comemorar mais essa conquista. Então, professor, a gente quer muito, a sua presença aqui, agradece muito, é uma honra estar aqui com a gente, falando de medicina, não só de medicina de família, de ortopedia.
E para lembrar que a medicina de família não é uma ilha, né? A atenção primária não é uma ilha. A gente tem essa coordenação de cuidado. Nós, apesar da gente ser a principal porta de entrada para o sistema de saúde, a gente não faz medicina sozinho. Então a gente depende muito dos especialistas focais, da atenção secundária, da atenção terciária. E quem mais ganha com isso, com esse sistema organizado, né, em atenção primária, secundária e terciária, é o paciente. Né? Mas me fala, posso chamar de Henrique, né? Claro. Me fala como que foi essa história e você estava lá no Hospital das Clínicas fazendo ortopedia e aí de repente você caiu ali como matriciador. Como que você ficou sabendo? Como que foi o convite para ser o matriciador da residência de Medicina de Família e Comunidade da USP? Na verdade, começou com a Clarissa, né, que é sobrinha, na verdade, da minha esposa. A Clarissa, ela entrou na Faculdade de Medicina da USP, se eu não me engano, em 2002 ou 2003. Ela concluiu o curso 6 anos depois e aí ela foi uma das primeiras, né, residentes aí da Medicina da Saúde da Família e da Comunidade. Tanto que na época ela ficava nervosa comigo, né, porque eu chamava de PSF, né, a residência. Ela dizia, não pode falar isso. Não é PSF, é Medicina da Saúde da Família e Comunidade, não é um programa social, né? E ela fez a residência e durante a residência ela me falou que existiam matriciadores já voluntários na época. Depois ela virou preceptora e depois, quando ela já estava até saindo como preceptora, eu, na verdade, saí do Hospital das Clínicas diretamente do atendimento ao público do SUS, né? Eu pedi demissão agora faz 8 anos, então deve ser isso, deve ser 8 para 7 anos, acho que pus 2015 no currículo, mas foi antes. Logo que eu pedi demissão lá do Hospital das Clínicas, que eu fazia parte do grupo de quadril, né, do Instituto de Ortopedia, aí eu falei com a Clarissa, eu quero fazer alguma coisa voluntária e eu sei que você eventualmente precisa, né, o pessoal que está hoje em dia coordenando a medicina da saúde da família e comunidade, se precisava de algum matriciador. E aí ela falou assim, olha, acho que tem, porque de ortopedia não tem ninguém. Tinha o pessoal, acho que de fisiatria, né, que era a parte mais, tinha alguma coisa de contato com a fisioterapia, não de fisiatria, mas não tinha ninguém de ortopedia e traumatologia. Eu falei assim, bom, então pode contar comigo. E na época, eu não lembro com qual foi o preceptor que eu falei até na época, e a gente começou a dar as aulas de matriciamento, como eu falei para vocês agora há pouco, lá na Faculdade de Medicina, no Laboratório de Anatomia. Isso ficou durante uns 3, 4 anos, pelo menos. Até era bom, porque eu ia lá na biblioteca, que é uma coisa que eu não via fazer um monte de tempo, que eu fiquei frequentando muito quando eu estava na faculdade. E aí depois a gente passou aí lá no Centro de Saúde, né? Que eu chamo de Samuel Bansley Pessoa, né? Porque quando eu fiz o internato, era o nome, né? Hoje em dia... Continua, mas chama de CECEB, né? Isso, CECEB. E aí, a partir daí, a turma de vocês aqui se formou no ano passado, né? A gente sempre faz matriciamento com os R1, com os R2, e esse é um trabalho voluntário que eu adoro fazer. Algum tempo atrás até falaram de ter alguma coisa financeira. Eu disse, não quero financeiro, não quero crachá, não quero nada. Só quero continuar dando aula, porque é uma coisa que eu realmente gosto como voluntário. E é bom porque, como hoje em dia você falou todo o meu currículo, eu falei para falar metade dele, mas você falou o currículo inteiro. Como eu sou hiper especializado, sou cirurgião de quadril. Dentro da cirurgia de quadril eu faço bastante prótese de quadril e artroscopia de quadril. Mas o contato que eu tenho maior com a ortopedia é quando eu dou aula para vocês. Então isso é bom porque dá uma parte geral. Porque mesmo dentro da ortopedia, eu tenho como filosofia que a pior coisa que eu posso ouvir é que o ortopedista não é médico. Por quê? Porque você tem que primeiro se formar em medicina para depois você fazer a tua especialidade. E se você ficar restrito só na sua especialidade, você fica vendo só o rabo do elefante ou a orelha do elefante, né? Naquela metáfora do elefante. Você não consegue ver o paciente como um todo. Então, se você não souber tirar história, não souber fazer exame físico, não souber usar os exames complementares de forma adequada em todas as especialidades, você não juntar isso com a clínica médica, que é a base que a gente tem, você não é médico, né? Você pode ser um especialista técnico,
né? Algum técnico de cirurgia, alguma coisa que você faz tecnicamente, mas você não vai ter raciocínio clínico, e o raciocínio clínico, para mim, é o mais importante na medicina. Seja quando você está vendo um paciente ortopédico, quando você está vendo um paciente clínico ou de qualquer outra especialidade, você vai fazer exame físico no paciente, você tem que saber dermatologia, você tem que saber oftalmologia, você tem que saber otorrino, você tem que saber clínica médica, se é uma criança você tem que saber pediatria, se é uma mulher grávida você tem que saber ginecologia, obstetrícia, isso você aprende na faculdade. E na faculdade você tem que ter estudado tudo isso e você tem que aplicar isso o resto da vida. Então não adianta dizer assim, eu não sei isso porque eu sou ortopedista. Que desculpa boba é essa? Você é folgado e estudou pouco, né? E talvez você tenha decidido fazer uma coisa errada que é medicina. Talvez fosse melhor ter feito outra profissão, né? Então não existe desculpa do camarada ser ortopedista e ele fazer algum erro médico de alguma coisa básica do que ele devia ter pedido na faculdade. Então acho que esse contato que eu consegui manter durante esses anos todos com vocês ali no centro de saúde me deixa muito feliz de estar estudando de novo pé, mão, ombro, lembrar de coisas de neurologia e tal, tudo, e também de ouvir de vocês, trocar as experiências de como é que é a vida de vocês, né? De como é que é a parte de saúde básica, como é que é o relacionamento de vocês com os pacientes, as dificuldades que vocês têm nos encaminhamentos, né? Os exames que vocês conseguem pedir ou não, hoje em dia eu não tenho nenhuma dúvida. Acabo usando e abusando de tomografia e ultrassom. Vocês não conseguem fazer ressonância. Mas a tomografia dá tanta coisa, né? O ultrassom já dá tanta coisa, mas o exame físico dá muito mais, a história que você tira do paciente. E é isso que eu fui aprendendo com vocês, né? Voltar toda essa parte de história, de exame físico geral, básico, e voltado para a parte da saúde da família e comunidade. É interessante que vocês falaram no início que tem muito estudante de medicina que está querendo conhecer a especialidade de vocês. Então, saibam que a especialidade que a gente está falando aqui agora, ela é geral, mas ela aprende muito de muitas coisas. Não é pouco de poucas coisas, é muito de muitas coisas. E, novamente, eu espero ter conseguido contribuir durante esses anos e contribuir durante vários anos com a formação de vocês, porque eu acho que é uma coisa importante que a gente faz. Porque vocês não têm contato com ortopedia, e eu tive pouquíssimo também quando eu fiz a faculdade de medicina. Não é uma coisa que a gente desenvolveu muito bem. Mas é um dia a dia que, especialmente na especialidade de vocês têm, né? Sim. Tendinite de ombro, dor lombar, lombalgia, né? Tendinite de punho, síndrome de celular, né? Sobrecarga de peso com artrose. Isso vocês veem o tempo inteiro, né? Na família, na comunidade. Uma coisa que eu ia comentar, como tem muito estudante, e eu já vi até colega formado que não sabe o que significa, a gente fala, né? O que é o matriciamento ou o apoio matricial, né? A ideia do matriciamento é um cuidado colaborativo, né? Então, em que profissionais das mais diversas especialidades capacitam os médicos ou os outros profissionais da atenção primária. E às vezes é isso, né? Acaba acontecendo uma troca, né? Então, muitas vezes, os dois profissionais saem engrandecidos dessa troca, né? E tudo em prol da melhoria do paciente. Então, existem várias modalidades que a gente pode ter de matriciamento. A gente pode ter o matriciamento em que a pessoa faz consulta compartilhada ou produção de materiais, que a gente tem na medicina de família, a gente usa alguns materiais produzidos por esses grupos de especialistas focais. Então, assim, tem uma miríade de coisas que a gente pode ter para ter essa troca. E é interessante que você falou, né? Eu lembro de alguns matriciamentos que tinha uma discussão e você tentando lembrar, falava, não, como é que é essa síndrome? Que às vezes a gente está falando de alguma síndrome genética, associada, né? Sei lá, pé torto congênito, que às vezes tinha que buscar alguma síndrome. E ele conseguia lembrar de nomes de síndromes da faculdade. Eu achava... E querendo perguntar mais, né? Assim, bacana. A gente aprendeu muito, com certeza. A maioria das pessoas acha que o matriciamento é um encaminhamento interno, né? Tipo assim, é uma transferência de responsabilidade do paciente para outro profissional. Mas não é isso, né? É uma ferramenta pedagógico-terapêutica, assim. É pedagógico porque
médico vai ensinar outro. Isso. E aí, a princípio, vai uma ferramenta que vai ensinando, até que não precise mais discutir os mesmos casos, mas vão sempre surgir novos casos. Então, é um sistema de educação continuada. Ou qualificar o encaminhamento. O encaminhamento com o exame certo, na época certa, com a história tirada certa. Então, aí quando vem para o especialista focal, no eventual encaminhamento mesmo, já vem infiltrado. Fala, pô, o cara já descartou isso. Pô, legal, então já vou fazer a minha parte aqui. Uma pergunta, Henrique, que a gente sempre faz para todos os convidados, sem exceção, você lembra do seu primeiro caso como ortopedista ou um caso que te marcou muito? Como ortopedista, ou seja, depois de formado ou antes de formado? Porque assim, se quiser eu conto a história de como é que foi a faculdade de medicina para mim. Eu queria ter feito cirurgia geral, era para fazer barriga, né? E entrei na faculdade pensando em ser cirurgião e fiz todo o meu currículo para gastro. Então, eu comecei a instrumentar quando eu estava no primeiro ano da faculdade, né, e comecei a dar plantão na época, no 9 de julho, instrumentava para a equipe do Henrique Walter Pinotti, que era, obviamente, de gastroenterologia, ficava transferindo intestino grosso para esôfago, fazendo gastroduodenopancreatectomia, fazia instrumentação de 10, 12 horas e dava plantão junto com os camaradas ali. E fiz isso até o 5º ano da faculdade. Quando chegou no 5º ano da faculdade, eu fiquei pensando, putz, esses caras da cirurgia trabalham demais. Acho que eu vou fazer uma coisa mais tranquila. E como eu jogava rugby, né, e todo mundo se quebrava, né, e luxava ombro, torcia tornozelo, aí eu, acho que eu vou fazer ortopedia. Né? E aí é que eu decidi fazer ortopedia, no 5º ano da faculdade. Mas eu já atendia paciente, né, já operava, fazia cirurgia de hernia inguinal, tal, tudo. E aí, quando eu fui para a ortopedia, eu fiquei chocado. Por quê? Porque eu achei a cirurgia ortopédica um horror. Os caras não sabiam segurar porta-agulhas, não seguravam pinça da maneira correta, né? Parecia um bando de ogro operando mesmo. E como eu estava acostumado com o cirurgião geral, que na época a anastomose era tudo na mão, não tinha grampeador para nada, né? Então era tudo um trabalho muito mais manual, de precisão, do que qualquer outra coisa. Eu olhei aquilo ali e fiquei horrorizado. Assim, putz, acho que eu não sei se eu escolhi a especialidade correta, porque a maneira realmente de comportamento do centro cirúrgico era muito diferente do que era da cirurgia geral. Mas lembrando assim de caso ortopédico, a gente era muito cedo exposto para pronto-socorro, né, na ortopedia do Hospital das Clínicas. E ali, se você não tivesse com alguma base teórica forte, você estava perdido. E na época, a gente tratava muita coisa com gesso, muito diferente do que hoje em dia é a traumatologia. Então a gente tem que lembrar que a ortopedia e a traumatologia, elas estão na mesma área, é a mesma residência, mas são coisas diferentes. Talvez valha a pena explicar um pouquinho sobre isso, né? Então a gente tem a ortopedia, o próprio nome fala, é reto, criança reta. Então é a parte de quem lida com o sistema músculo-esquelético que não envolve quebrar, que não envolve trauma. Então você vai tratar uma escoliose, né? Então, a escoliose que dá mais em adolescentes, meninas, né? Começa a desenvolver durante os 10, 12 anos de idade, tem uma incidência familiar, 20 meninas para um menino. Então, tudo isso é um tratamento que você vai corrigir uma deformidade. Você tem um desgaste do quadril, vai fazer uma prótese de quadril, isso é ortopedia. Você tem um entorse de tornozelo, isso não é ortopedia, isso é trauma. Tudo que envolver fraturas, lesões musculares, lesões neurológicas que levam a um problema ortopédico, isso é traumatologia, isso é uma outra área. E o primeiro ano da residência de ortopedia, na verdade, é voltado para o trauma, porque é o grosso que a maioria dos ortopedistas vai ter que fazer, especialmente se não tiver no centro especializado como é a cidade de São Paulo. Então você vai para o interior, você vai para uma outra capital, a traumatologia é que rege muito do que você vai fazer na tua profissão como ortopedista e traumatologia. Aqui em São Paulo, como vocês bem sabem, a gente tem uma cidade que é toda especializada, que tem grandes centros e complexos hospitalares, sejam públicos, sejam privados.
o ortopedista ele acaba indo muito mais para essa área cirúrgica e de ortopedia do que traumatologia, a não ser que ele queira. Ele pode querer manter a traumatologia. Mas desde o início, eu não vou lembrar direito do primeiro caso, mas eu lembro do primeiro caso que eu dei plantão, que a gente chamava de plantão fora. Na verdade, era proibido dar plantão fora. Hoje em dia, todo mundo dá plantão enquanto está fazendo a residência. Mas na época, na ortopedia, era completamente proibido. E se soubessem, iam lá atrás e encher a paciência da gente. Mas eu dei um plantão fora, que era no Hospital Voluntários da Pátria. E era o primeiro plantão que eu estava dando depois de ter passado no pronto-socorro. Porque o que acontece? O R1, ele passava no pronto-socorro, e os R2 e R3 ensinavam, nem se via o assistente nem passava perto. Mas você aprendia com os R2 e R3 a tratar o grosso ali da ortopedia. Então, vamos lá, fratura exposta, vamos lavar a fratura exposta, gesso, vamos reduzir. Vamos dar uma anestesia para reduzir a fratura. Então você aprendia aquilo ali na prática durante 3 meses na marra, de 6 da manhã até as 9, 10 da noite, todos os dias, e o pronto-socorro funcionava de segunda a sexta. Você não dava plantão no final de semana, você tinha que estar todos os dias de passar o dia inteiro lá até acabar o buchômetro, né, do final do dia. E aí eu fui dar esse plantão, tinha acabado a traumatologia, né, do R1, lá no Voluntários da Pátria. E os R2 e R3 que me passavam plantão, eu disse, Cabrita, fica tranquilo, não aparece ninguém aí, cara. E nunca aparece nada antes. É só para você ir lá e dar um plantãozinho e ganhar um dinheirinho. Tá bom, vou lá dar um plantão. Eu cheguei lá umas 10 da noite, me chegou uma fratura exposta, né, de tíbia. Né? E aí eu, caramba... Aí liguei para os caras, e aí, o que eu faço com esse cara aqui, com essa fratura exposta? Aí o cara falou assim, faz o que você fazia no pronto-socorro do HC. É mesmo? Então tá bom. Aí fui lá, só tinha eu e o pessoal técnico de enfermagem. Disse, vocês vão pegar 10 litros de soro fisiológico, vão pegar xilocaína, vão pegar isso, eu vou precisar de uma calha para ficar lavando a perna do sujeito. E os atendentes de enfermagem não tinham uma ideia. Você está louco? 10 litros de soro? Como é que você vai usar? Porque para lavar uma fratura exposta, você tem que usar 10 litros de soro fisiológico. Não, mas não dá para usar menos? Não, são 10 litros, ponto. Me traz 10 litros de soro. E aí foi lá e eu fiquei lavando lá a fratura do camarada, demos um antibiótico. Na época a gente dava... ficava até hoje, né? Tem que tomar cuidado com a parte de teto, né? Então dava soro antitetânico e já dava logo reforço da vacina e tal, tudo. Entrei com antibiótico pro cara e internei o sujeito. Né? No dia seguinte, os residentes vieram falar assim, pô, você internou o cara? Você quer que eu fizesse o quê? E lavou o cara, lavei, fechei a sutura e tal, tudo, fiz tudo. Então esse caso foi um caso emblemático, porque a primeira vez que eu estava sozinho, tendo que tomar uma decisão sozinho. Né? Modéstia à parte, gostei. Acho que o resultado, o camarada não infectou. Na época, como eu falei, a gente não ficava fazendo muita cirurgia. A gente fazia cirurgia para lavar e tal, tudo, mas tratava tudo com gesso. Eu peguei isso daí, então... Sou formado em 92, fiz a residência em 93, 4, 5. Era muita redução de gesso e tratamento conservador de fraturas. Hoje em dia, eu até considero que isso... É claro que você reabilita mais rápido fazendo cirurgia e tal, tudo, mas você tem um índice maior de complicações de cirurgia, né, de infecção, infecções em placas e pinos. E, infelizmente, a gente tem que falar isso, tudo que envolve qualquer implante hoje em dia, não só na área ortopédica, mas qualquer coisa que você faça de manipulação que tenha algum implante vai envolver um certo custo. Né? E tem algumas pessoas que têm interesse, né, em fazer essas coisas que têm custo maior. Então, a gente tratava muita coisa com gesso que ia bem. Eu te diria assim que 60%, 70% do que a gente fazia poderia continuar fazendo hoje em dia com gesso. Mas o gesso hoje em dia, infelizmente, não virou coisa só de velho ultrapassado que nem eu. Né? Mas mesmo fratura exposta, reduzia? A gente reduzia, fechava, ou deixava com algum curativo, aí fazia o gesso, e aonde estava a fratura, a gente marcava o gesso, fazia umas marcações que a gente chamava de janela. E a gente não podia abrir a janela na hora, porque o gesso ele demora 24 a 48 horas para ficar seco. Se você fizer qualquer movimento no gesso antes, ele vai quebrar. Então, o paciente voltava depois de 48 horas para abrir a janela no gesso e fazer o curativo na fratura exposta. Tinha uma coisa medieval que se chamava, como é que era?
Gesso, eu não vou lembrar direito como é que era, mas era o seguinte, você tinha uma fratura que era muito instável, então se você colocasse o gesso, ela ia continuar mexendo, era uma fratura exposta. Gesso bipolar. Então o que você fazia? No pronto-socorro, fazia anestesia local, passava 2 fios de Kirchner cruzados, por exemplo, na tíbia, em cima e abaixo da fratura. Esses fios você fazia um curativo, punha uma rolinha de cada ponta desse fio e você enrolava isso tudo com gesso. Nossa. Então você tinha um fixador que evitava a rotação e o gesso segurava o comprimento. Então isso fazia o papel de um pino, de uma placa. Era bem medieval, né? Mas, assim, era o que a gente tinha na época. Hoje em dia tem o fixador externo. Tem o fixador externo. A gente já tinha fixador... a gente começou a fazer bastante fixador externo durante a residência. Né? Tem uma história engraçada, já que a gente está contando história para contar história. Né? Teve uma vez que eu estava no segundo ano de residência e eu gostava de montar o fixador externo, especialmente o Lizarov. Vocês já viram que é uma gaiola, né? Uma gaiolona. E o Lizarov a gente chamava de Mazarop até, porque ficava um nome meio diferente do Lizarov. E eu gostava de montar esse fixador externo. Aprendi a montar no pronto-socorro, montava para deformidades e tal, tudo. E teve um professor titular da pediatria, que era o Antranik Massadijan. O Antranik estava passando na frente lá do Instituto Central, foi atropelado, quebrou a tíbia, teve uma luxação de ombro e tirou o polegar do lugar. E aí levaram ele para o pronto-socorro central. E aí ligam lá no pronto-socorro da ortopedia e dizem, olha, tem um senhor que estava atravessando a rua aqui, quebrou, está lá em cima no pronto-socorro, chama o residente para vir aqui. Não, o residente, o R3, não, o R3 não mais não, manda o R2, o R2, tá bom, subi, vamos lá. Peguei lá, tava o titular tudo quebrado. Aí telefonei lá de novo, lá pronto-socorro, cara, vocês não estão entendendo, isso aqui é o Antranik é o cara que manda ali no Instituto da Criança, eu não dou conta de fazer isso aqui como R2. Quer dizer, até dou, mas se vocês quiserem eu faço aqui sozinho, mas acho que é melhor chamar algum cara da mão, um cara do ombro e o outro da perna. Aí, lá no pronto-socorro o pessoal se mobilizou e chamaram o Rames, né, que era o chefe do grupo de mão, chamaram o Zop, que era o chefe do ombro, cada um tratava de uma coisa, só que para a perna não tinha ninguém. E ele com uma fratura exposta de perna, de novo, né? A gente tratava fratura o tempo inteiro, né? Aí, e o Guarneiro aqui ia tratar, o Guarneiro fazia fixador externo, só que ele não estava no instituto, ele ia chegar depois de, sei lá, 2, 3 horas. Eu disse, e eu lá com o Rames de um lado, os caras, os figurões, os caras, que eram super boa gente, mas eram os caras que estavam um nível acima do residente, né? E os caras, um reduzindo o ombro, o outro ajustando o polegar do cara. Aí eu falei assim, pede a caixa de fixador externo aí do Lizarov, que eu meti o Lizarov na perna dele. Não, e 10 litros de soro, que era exposta. 10 litros de soro, lava, aí montei o Lizarov e pumba, meti o Lizarov na perna do Antranik. Quando o Guarneiro chegou, olhou aquilo ali assim, ficou bom, hein? Ficou bom. Depois eu tive foi interessante, eu acabei recebendo um aviso que no meu currículo lá da faculdade tinha que eu tinha feito um tratamento humano para o professor Antranik, e o Antranik está vivo até hoje, ele está com uns 95, 98 anos de idade, mas foi uma experiência interessante. E aí eu montei Lizarov até o R3, mas depois nunca mais, né? Porque não ficou mais minha especialidade. Mas foi como eu falei para vocês que eu fiz, pelo menos eu procurei fazer na faculdade de medicina o que eu podia em termos das especialidades médicas, eu tentei fazer isso na ortopedia também. Então, eu faço quadril hoje em dia, praticamente só faço cirurgia de quadril, não faço mais nenhum outro tipo de cirurgia, mas fiz mão, né? Também fiz especialidade em mão, R4, fiquei 10 anos operando mão. Mas eu gosto ainda de ficar olhando ainda as outras coisas com uma boa frequência. Mas foi longa a minha resposta, né? Vamos voltar aí para o assunto de vocês. Super tranquilo. É que a gente queria aproveitar, né? Porque é difícil o especialista focal sentar aqui com a gente, tomara que venham outros, né? Para contribuir com a nossa especialidade, nosso conhecimento, e para as pessoas que estão ouvindo, para entender o papel, né, do sistema, né? Então a gente fica falando de sistema o tempo todo, de acolhimento, de consulta, mas a medicina de família, quando a gente olha para as condições mais prevalentes, eu não sei se você já ouviu falar do CIAP, né, que é o Código Internacional da Atenção Primária. É tipo um CID, só que da atenção primária.
e ele é dividido em números, né? Porque a gente se apa a queixa. Então, quando o paciente vem com dor de cabeça, a gente não escreve veio com cefaleia, a gente põe N01. Que o N01 é o código ali da queixa de dor de cabeça. Tem que consultar no negócio. Ah, não, é que eu já lembrei. Mas aí o que eu queria dizer? Por que dor é 01? Porque é a mais prevalente. Então, dor abdominal vai ser D01. Dor generalizada vai ser A01. Então, por que quando eles fizeram o CIAP, eles colocaram o mais prevalente primeiro. Todos os sistemas, com algumas exceções, né? Acho que tem o capítulo de social, o Z01 acho que problemas financeiros, pobreza e problemas econômicos. Esse é o mais prevalente dos sociais. E para entender que dor é uma das principais queixas, né, da atenção primária. E aí que é o que eu vejo onde o paciente ele é mais vítima de um excesso de exames ou de um sistema desorganizado, ou ele sofre um encaminhamento que não precisava e fica muito tempo até fazer essa consulta, aí a dor já até passou, ou a dor piorou, ele acabou indo para o pronto-socorro. Mas dentre as dores, né, pro encaminhamento para o neurologista seria a dor de cabeça, né? E para o gastro é gastrite, é a dor abdominal. Para ortopedia deve ser lombalgia. Dor lombar. Lombalgia. Isso eu já passei para vocês há 2 anos, mas eu continuo passando para o pessoal de hoje em dia que é da medicina da saúde da família e comunidade. A gente precisa saber por que o paciente tem o problema, né? E você viu, você falou tudo que você falou, que não é ortopédico, né? Dor de cabeça, cefaleia, dor lombar, tudo isso tem um fundo que não é, eu digo, é difícil falar de biopsicossocial, né? Mas tudo tem um fundo, é o contexto do paciente, você tem que entender. Por que o paciente tem lombalgia? Muito provavelmente porque ele está sobrecarregando a coluna lombar. Ele não está tendo lombalgia porque ele quer ter lombalgia. Então, ele fica sentado muito tempo, ele tem sobrecarga de peso, ele tem algum problema metabólico que leva a com que ele tenha uma sensibilidade maior à dor, uma coisa desse tipo. Ele tem traumatismos repetitivos, ou ele faz esporte em excesso, ou esporte a menos, né? Então, quando você vai abranger uma doença como a dor lombar, uma síndrome, né, como a dor lombar, você tem que pesquisar por que o camarada está tendo aquilo. E isso vale para qualquer doença ortopédica. Você tem que entender o paciente. Não adianta entender a lombalgia. Tudo bem, vocês têm que saber lá os red flags, né? Quando é que você vai fazer um encaminhamento mais urgente, quando você tem uma indicação que é mais cirúrgica ou não, mas você tem que entender o que aquilo está fazendo no contexto do paciente e por que ele está tendo aquele sintoma. Porque senão você não vai conseguir tratar adequadamente. Então, você pega a lombalgia, então vamos tratar com anti-inflamatório e repouso e o paciente vai voltar depois de novo com lombalgia. Porque se ele não mudar a maneira como ele transporta a carga, se ele não tiver uma atividade física para fortalecer o abdômen, se ele não tiver uma postura adequada, se ele não modificar a maneira dele viver, e geralmente é isso que é o maior problema, ele vai residir no mesmo problema de dor, seja lombalgia, seja tendinite de supraespinoso, seja epicondilite, seja tendinite de extensores do punho, seja dorsalgia, seja cervicalgia. Todas essas doenças têm uma base do que o paciente faz no dia a dia e do que ele sobrecarrega o sistema músculo-esquelético. Então, especialmente na lombalgia, precisa falar sobre red flags ou não precisa? Pode ficar. Sim. Se você não falar, a gente ia perguntar. Tá bom. Falando sobre dor lombar, o que a gente tem que tomar cuidado é a gente tirar a história do paciente, ver se ele tem especialmente febre, se ele tem emagrecimento. Por quê? Porque febre é um sintoma de infecção, ou de mal-estar geral, mas especialmente de infecção, para a gente pensar em discite, infecção de disco, ou uma osteomielite, ou uma tuberculose de coluna, tudo bem, tudo vai dar febre, especialmente dor noturna. A gente vai pensar também em coisas mais infecciosas, não dor que seja mecânica. Se a dor é mecânica, se o camarada carrega um peso, ele tem dor, se ele fica muito tempo sentado, ele tem dor, isso não aborrece tanto.
Agora, se o paciente diz, eu acordo à noite com dor lombar, não é normal, tem alguma coisa fora do normal. A outra coisa que também tem, com febre especialmente, é diagnóstico diferencial. Então, dor lombar, febre, qual é a primeira coisa mais comum? Infecção urinária, não é nem lombalgia, não é nem infecção de disco, é infecção urinária. O camarada acha que ele tem o problema no rins, ou na lombar, ou no quadril, que é tudo a mesma coisa aqui, né? Mas ele está tendo um outro sintoma que não é único exclusivamente ortopédico. Mas então, vamos lá, febre, né? Uma dor que seja incaracterística, emagrecimento, porque você pode pensar em alguma coisa tumoral. Então, o meu pai faleceu com uma dor na região tóraco-lombar que ele tinha, fazia 6 meses e tal, tudo. Ele tinha uma metástase de tumor de mama, com 81 anos. E ele morava em Portugal, não conseguia ter muito contato com ele e tal, tudo, mas ele teve uma fratura patológica entre T12 e L1, né? E a partir daí que ele internou e acabou falecendo. Mas ele tinha um sintoma de dor e emagrecimento e tal, tudo, e era uma metástase. Então a gente tem que tomar cuidado com essa história. O outro problema que você tem que tomar cuidado é se tem uma evolução neurológica muito rápida. Então, o paciente tem lombalgia. A lombalgia em si ela não preocupa tanto como sintoma, mas a ciatalgia, a dor irradiada, né, no território do ciático, ela preocupa especialmente se tiver um déficit neurológico, e esse déficit neurológico especialmente for progressivo. Então, o paciente está andando bem, ele tem uma dificuldade para levantar o pé e o pé cai. Isso quer dizer que você deve ter um volume muito grande de herniação que pode estar comprimindo ali uma raiz nervosa que, se não for desafogada literalmente, ou cirurgicamente, ou com medicações mais potentes, pode levar a que tenha um déficit, né, que seja mais definitivo, né? E a única urgência que realmente existe de cirurgia é a síndrome da cauda equina, tá? Que é uma síndrome em que você vai ter uma anestesia, você vai ter uma compressão das raízes que estão no final, né, do canal vertebral, e isso vai levar com que o paciente tenha uma perda de controle de fezes, né, e de micção, uma anestesia na região que a gente chama anestesia em cela, né, na região glútea, né, e eventualmente vai ter paralisias no pé, alguma coisa desse tipo. Então essa é uma síndrome que tem que ser operada logo, em menos de 24, 48 horas, porque senão o paciente pode ficar com sequelas para sempre. Essa é realmente a única indicação cirúrgica que não tem que discutir. Anestesia em cela, perda de controle de esfíncteres e déficit neurológico distal, tem que operar. Essa tem que ser operada como urgência. Teve alguma que a gente esqueceu de red flag? Acho que não. Não, acho que foi as principais. Acho que eram as principais. Uma coisa que... Mas na prática, assim, pra gente, e agora a gente trabalha também no privado, o que acaba acontecendo, pelo menos na minha visão, acaba que o profissional que às vezes acolhe a primeira avaliação já encaminha para o ortopedista ou já pede um exame de imagem, assim, sem ter um critério, sem ter a história direito, e eventualmente surpreende uma hérnia de disco. Aí você vai ver, não tem compressão, não tem compressão radicular, né, que daria a ciatalgia. E, às vezes eu pego já exames de outras pessoas. E quando você vai ver, você faz o exame físico e a pessoa até fala, nossa, eu vou deitar na maca? Como assim? Aí você fala, você deita a pessoa na maca, aí você faz o exame, você testa, enfim, a gente faz os testes, né, principais para ver de radiculopatia, tira a história direito, e aí você vê que não que é uma dor miofacial, que em geral 80% das dores lombares são dor muscular, né? E aí a pessoa já tá com o rótulo de hérnia de disco com 30 anos. Tá condicionada, né? E aí e a pessoa já vem, às vezes, pra gente com conhecimento específico de cirurgia. Sabe o que é artrodese, porque ele viu o vídeo na internet, não sei o quê. Então já tá quase que vendida a cirurgia para uma pessoa dessa. E os resultados, as pessoas que operam sem estar nas condições que necessitam de cirurgia, que não tem discussão, que você falou. Benefício, né? Em geral, o resultado é ruim. Sim. E aí, assim, queria que você comentasse, porque hérnia de disco, só ter a hérnia, assim, eu tenho hérnia de disco. Eu também tenho alguns. E assim, tá
2/3 aqui da mesa, né? Então, você não fez tua ressonância. o dia que você fizer, você vai ter também. O dia que alguém pedir inadvertidamente... Não, aí que o paciente, ele geralmente tem uma dor aguda e não consegue se mexer. Ele quer uma solução rápida. Isso. Aí o que acontece? Se a dor aguda é lombar, ele tem uma lombalgia, ele tem uma dor lombar. A gente tem que diferenciar quando a dor é lombar e quando você tem dor lombar e irradiada. Né? Então a dor lombar como sintoma é muito difícil que tenha uma medicação cirúrgica, mas é muito difícil. Né? Ou seja, por pior que o paciente esteja, eu não consigo me mexer e ele só tem dor lombar, ele tem uma crise mecânica. Que, como você próprio falou, vai ter um fundo muitas vezes de dor miofascial, né? De postura, de estresse, de carregar peso, alguma coisa desse tipo. Repouso, depois reabilitação. Né? Agora, se a dor é irradiada, se você tem uma localização da dor, né, como ciatalgia, ou se você tiver uma hérnia mais alta, L1, L2, que vai dar dor na frente, a gente tem que lembrar que existem hérnias que vão pegar o nervo femoral, o território do nervo femoral. Né? Aí esse é um caso que você tem que acompanhar com maior cuidado. Mas mesmo assim, esses casos, você não precisa pedir uma ressonância magnética. Né? Por quê? Porque já está evidente que é uma hérnia de disco. Se o camarada tem dor radicular, ele tem uma hérnia de disco. Ele tem uma hérnia de disco. Agora, essa hérnia, ela vai precisar ser operada, você vai precisar fazer uma ressonância dela. Né? Uma coisa que a gente vê em todos os livros que vocês têm básicos de vocês é que você, numa crise de lombalgia, não deve pedir nenhum exame. Nem radiografia, porque a radiografia não vai adiantar para praticamente nada. É claro que se você tiver um paciente que esteja recidivando uma lombalgia, você pode, e você tiver uma dúvida no exame físico, se ele tem um escorregamento vertebral, né? Aí tudo bem, você pode pedir uma radiografia para você ver se há alguma predisposição anatômica para ele ter o problema. Mas você não precisa ficar pedindo uma ressonância magnética logo de cara. Né? Tanto no privado quanto no público. No público, pior ainda, porque você não consegue pedir a ressonância. E no privado, porque você só vai estressar e vai rotular o paciente, que é o que o Ícaro acabou de relatar. Isto posto, se o paciente ele tem uma radiculopatia e se você tratou com repouso, veja se ele pode usar corticoide ou não pode usar corticoide, dá alguma coisa sintomatológica para ele, um cloridato de tramadol se ele pode tomar, tal do repouso, não melhorou ou piorou o déficit motor, aí sim, aí você pode ter uma indicação de fazer uma ressonância magnética, para que você avalie o tamanho da hérnia. E aí não precisa ser ressonância, como a gente aprendeu várias vezes, pode ser uma tomografia, porque uma tomografia bem feita, a gente não tinha ressonância quando eu estava na residência, a gente usava tomografia. A tomografia bem feita, você consegue ver se tem uma hérnia volumosa ou não. Hérnias pequenas não vão ser visíveis em tomografia, mas elas também não vão ser cirúrgicas. Então, com a tomografia, na atenção básica de saúde, você já consegue fazer muita coisa. E esse é um exame que hoje em dia, mesmo no SUS, ele é bastante disponível. Né? Só que, novamente, tem que tomar cuidado com a interpretação do resultado. Então, você vai pedir uma tomografia de alguém que tem 60 anos, ele provavelmente vai ter hérnia em todos os níveis. Né? E quais dessas hérnias é que estão repercutindo no exame físico do paciente? Novamente, voltando ao que você falou. Se você não examinar o paciente, não adianta você pedir um exame complementar. Né? Os pacientes ficam surpreendidos mesmo. Deita, tira a roupa, vamos te examinar. Diz, bom, mas e o meu exame aqui que eu estou trazendo? O seu exame é depois que eu tirar a história, fizer o exame físico, eu vou ver o teu exame. É assim, a medicina não está criando nada de novo. Né? A gente aprendeu isso na faculdade, se não aprendeu, aprendeu mal. Né? E aí você tem que fazer isso. É que a tecnologia impressiona, né? Claro. E o paciente quer uma resolução imediata de todos os problemas. E cada vez mais, como a gente vive numa sociedade que é absolutamente instantânea hoje em dia, o paciente também quer uma resolução instantânea e alguém que ele conhece já teve essa resolução. O fulano tomou isso e ficou bem, o fulano infiltrou e ficou bem, o fulano fez tal procedimento maravilhoso e ficou bem. É claro que o que ficar bem e ficar em pouco tempo bem vai correr muito rápido. Mas o que você tentou fazer e deu errado, isso de ninguém fala. Exato. Ninguém fala. O viés você não fala. Né? Por exemplo, nada falando contra a osteopatia. Tenho bons
colegas osteopatas que são muito bons. Mas você vai lá, estala, pode dar muito bem, não tem nenhum problema. Mas vai lá, estala, você pode piorar uma hernia de disco e progredir. E aí você piorou o paciente. Então, a indicação existe. Você tem bons profissionais que são mais experientes, menos experientes e tal, tudo. Mas você não pode dizer que tudo vai funcionar para todo mundo. Né? E aí cabe o vínculo do médico com o paciente. Porque você tem que passar para o paciente confiança no tratamento que você está fazendo. Você está dando um tratamento para o paciente e você tem convicção de que ele vai dar certo, você vai fazer ou por experiência ou porque você leu sobre isso. Mas você tem que estar embasado nas duas coisas. Né? Hoje em dia eu estou quase fazendo 30 anos de formado. E muito do que eu faço, não é que eu tenha aprendido livre a pedir durante a prática. Mas quando você começa a carreira em qualquer área, você vai ter que ter um embasamento teórico e do que você aprendeu com as outras pessoas. Né? Mas não adianta aprender só na internet, ouvir a coisa. Hoje em dia, na medicina, a gente tem um grande problema com isso. Né? Uhum. E, Henrique, fala pra gente como deveria ser o exame físico assim, da dor lombar. Da dor lombar. Então, vamos começar pela dor lombar. Então, um paciente, você tirou a história, já viu que não tem aqueles red flags, né? E aí você vai fazer o exame físico. Então, tem que tirar a roupa, não tem jeito, né? Não precisa ficar pelado, mas pelo menos com roupa íntima precisa ficar, porque você precisa ver o paciente em pé, né? Principalmente de costas, para ver como é que é o alinhamento da coluna, se tem alguma escoliose, que é o desvio do eixo sagital. Ver o paciente de lado para ver se ele tem uma hiperlordose ou se tem uma cifose. Né? Depois ver o paciente de frente, ver se a altura dos ombros está normal ou não, se um peito está mais para frente do outro, que é um sinal de escoliose, né? Porque quando você tem uma escoliose, você gira uma vértebra e aí você vai ter essa diferença. E aí, coisa simples. Primeiro você pede para o paciente movimentar, ele próprio movimentar a coluna. Então ele vai para trás, vai para um lado, vai para o outro, gira para um lado, gira para o outro, vai para frente e encosta a mão no chão. 90% não consegue encostar a mão no chão, nem eu. Mas, e aí você vê se o paciente tem dor. Qual desses movimentos é que representa a dor? Se você tiver uma dúvida, nesses momentos não sentiu dor nenhuma, você acha que é alguma coisa mais localizada, vai atrás do paciente e você faz o movimento de hiperextensão, inclina para a direita, inclina para a esquerda, gira para a direita, gira para a esquerda, deu dor para estender, você deu dor para extensão, faz extensão para a direita e extensão e para a esquerda. Por quê? Porque muitas das dores são dores das facetas. Vocês vão lembrar que cada vértebra, todas as vértebras têm facetas articulares. E uma das causas mais comuns de dor lombar é uma inflamação de faceta. E ela vai doer mais quando ela é comprimida. Então, se você tem uma dor que é mecânica, de compressão das facetas, você vai ter dor para hiperextensão. A hérnia de disco. Você tem o disco é uma almofada entre duas vértebras. Quando você inclina para frente, a tendência dessa almofada é ir para trás. Então você aumenta a hérnia. A hérnia de disco que é sintomática é uma hérnia que vai para posterior, que vai para junto do canal medular ou para junto de uma raiz nervosa. Então quando o paciente inclina para frente, ele vai ter dor radicular. Né? Quando ele inclina para trás, vai ter dor lombar provavelmente mais mecânica. Tá? Então isso daí a gente fez uma inspeção dinâmica e fez uma movimentação. Depois vai para a palpação. Palpa os processos espinosos, vê se o paciente tem dor. Palpa a região mais lateral, junto do que seria a musculatura paravertebral e a parte lombar baixa ali junto dos processos transversos e tal, para ver se tem dor naquela região. Né? Ver se tem algum degrau nos processos espinosos, por exemplo, uma listese, né? Escorregamento vertebral. Entre a quarta e a quinta vértebra, que é mais comum em mulheres depois de 60 anos. Ou o escorregamento entre L5 e S1, que é mais comum no adolescente, 15 a 16 anos, geralmente com sobrepeso. Você sente um degrau ali, você palpa, tem um degrau ali. Isso quer dizer que tem eventualmente uma espondilolistese. Palpou, viu os mecanismos de dor, né? Aí você vai para os testes especiais, que é o exame neurológico. E aí o exame neurológico é imprescindível para qualquer exame de lombalgia. Então você vai lá, testa a força, testa os reflexos, vê se o paciente tem alguma dor irradiada, o território da dor irradiada para você tentar localizar a raiz que está sendo acometida, se for um caso de ciatalgia. Né?
E é isso, acho que o básico é isso daí. Não tem muito mais. É claro, temos suspeito que o paciente tem uma infecção urinária, vai lá, faz um Jordano, né, tal, tudo. Né, então, aí vai os exames a mais complementares. Uma coisa, eu vou falar um relato pessoal. Semana passada tive fazendo um exercício, agachamento, eu fiquei com uma lombalgia e começou a ficar muito intensa, né? E aí quando eu pedi para minha companheira fazer o exame físico em mim, eu não conseguia levantar a perna, era menos de 20 graus. E eu me assustei assim um pouco, né? Fez um Laseg. O Laseg. Eu travei assim e eu falei, eu não conseguia. Só que o detalhe, eu não sentia irradiar. E isso aí me confortou. Aí eu falei, só que assim, é uma dor, assim, eu tava sentindo uma dor insuportável. Incapacitante. Não, até falei pra ele, né? Falei, nem vou treinar porque não tô conseguindo. Não tava conseguindo fazer nenhum movimento. E é engraçado porque nessa hora de desespero eu me coloquei na pele do paciente. E aí eu falei, caramba, uma ressonância. Eu com conhecimento da medicina, ainda assim eu fiquei assustado. E eu pensei em fazer, sei lá, ir num pronto-socorro, assim. Mas aí quando eu fiz me fiz o exame, agora eu fico imaginando a pessoa que não tem o conhecimento, né, do exame físico, como que ela se sente. É desesperador mesmo. A gente também tem que se colocar na pele da pessoa, porque é uma dor, assim, excruciante. E, tomei analgésico, tomei tudo e não tava resolvendo. Só que eu fiz um repouso relativo, tal, porque eu via que quanto mais deitado eu ficava, tava piorando. Aí eu fui fazer caminhada, foi melhorando. A gente tem que lembrar que crise lombar demora em média 2 a 3 semanas. Você não vai ter uma resolução rápida. E foi interessante que você falou do Laseg, então é bom lembrar do Laseg, né? Então o Laseg, o pessoal de fisioterapia chama de SLR, né? Straight Leg Rising. Que é a mesma coisa. Está deitado, você levanta a perna do paciente reta e o Laseg clássico vai despertar dor radicular. Então você vai ter dor na perna. Por quê? Porque você está elevando a perna e está esticando o nervo ciático, irrita o ciático, vai doer a perna. E geralmente isso vai começar a ter dor entre 20 a 30 graus. Né? Se você continua levantando, o paciente não tem dor, e ele passa a ter dor na coxa ou na lombar, isso não é um Laseg. O Laseg positivo é dor radicular que ela é reproduzida com a elevação da perna. Se você teve dor lombar ou na parte posterior, que é na verdade do alongamento dos isquiotibiais, isso não é um Laseg positivo. Por isso, quando vai fazer um sinal de Laseg, você tem que dizer Laseg positivo a tantos graus, né, com reflexo da dor em tal lugar. Se essa dor for lombar, não é Laseg. Não é sinal de rotação radicular. Quer dizer que quando você está levantando a perna, os isquiotibiais estão girando a bacia e isso dá a dor lombar do paciente. Outra peculiaridade do Laseg é que existe o Laseg cruzado. Ou seja, quando você levanta uma perna, você está puxando aquela raiz nervosa. Se o paciente tiver uma hérnia que é muito volumosa do outro lado, ele vai ter dor na outra perna. E aí você chama de Laseg cruzado. Você eleva a perna direita e o paciente tem dor no território de L2, L5 ou S1 do outro lado. Isso quer dizer que você tem uma hérnia volumosa e isso é um sinal importante de exame físico. É só para dar alguns detalhes aí de exame específico, né? Mas você não tinha nenhum dos dois, você levantou a perna, só tinha dor lombar, só isso. Só estava desencaixado, mas tudo bem. Bom, e Henrique, que a gente queria aproveitar também, que a gente pega, você falou da ortopedia, a criança reta, né? A gente que faz o pré-natal, a gente faz a puericultura, né? E depois passa o DIU ainda na mãe, quando tem esse desejo de anticoncepção. Mas aí tem muita suspeita de displasia congênita do quadril, né? E aí a gente não é muito treinado para isso. Então que momento que é ideal para fazer o diagnóstico, até quando faz as manobras, faz a manobra só na maternidade, faz a manobra na consulta na UBS, como que é? Então, novamente, isso eu aprendi na faculdade, né? Não foi nem a gente pedia na faculdade, porque é manobra de puericultura, estamos falando do ortolane.
né? Especificamente falando sobre ortolânia. Então, como é que funciona? Você falou o nome correto, né? Então, é displasia de desenvolvimento do quadril. Esse é o nome não tão novo para luxação congênita do quadril. Luxação congênita do quadril, quando a criança nasce com o quadril completamente fora do lugar. Mas a gente sabe que existem vários graus dessa patologia. E o principal problema é que você tem uma desproporção entre a cabeça do fêmur e aonde ela vai ficar contida, que é o acetábulo. O acetábulo é mais raso, então a cabeça do fêmur ela pode estar luxada, que é o grau pior, ou você pode ter subluxações, né? E luxações através de uma movimentação geralmente de adução. Então você imagina que você tem um acetábulo aqui, né, com formação normal, mas ele é mais raso. Então, quando você faz uma adução, a cabeça do fêmur ela sai. Se você abre a perna, tá, e gira a perna, aí a cabeça do fêmur entra. Então, esse é o sinal do ortolânia. É uma manobra em que você pega uma perna da criança, você está com o indicador e com o polegar. Então, você flete os dois quadris. E aí você pega um dos quadris só e você abduz, né? E depois você flete e estende e depois você aduz. O que você está fazendo quando você faz isso? Você está luxando o quadril e colocando na volta. Então você faz um cleque. Esse cleque geralmente vai ser positivo até 2-3 semanas depois do nascimento da criança. Depois disso, se o quadril está luxado, você não consegue mais reduzir, então o ortolânia fica negativo. Então a melhor hora de fazer o ortolânia é realmente logo depois da criança ter nascido. Tá? E é por isso que tem tanto falso positivo. Por quê? Porque quando faz essa manobra, você pode estar tendo alguma pequena ainda maturação do quadril, que na verdade não é uma luxação congênita, ou você pode ter estalos no joelho, né, que também é muito comum, porque a criança fica durante a gravidez inteira com o joelho fletido, e aí quando ela estende, ela estala o joelho. E quando você faz essa manobra, pode estalar o joelho. E, obviamente, para quem não está acostumado, você pode ter uma sensibilidade e achar que é do quadril. Só que mesmo você tendo vários falsos positivos, é melhor que você tenha falso positivo do que falso negativo. Porque se tiver uma luxação congênita e não for tratado, e você perder esse período de ouro de diagnóstico de 2 semanas, a evolução fica mais difícil, na evolução fica mais difícil você diagnosticar. Você vai ter outros sinais que vão persistir. Por exemplo, uma criança que tem luxação congênita unilateral, depois de 2 semanas o ortolânia já está negativo. Mas se você fizer a abdução das 2 pernas, uma perna vai bloquear e a outra vai abduzir mais. A que é bloqueada, ela está luxada. Se você puser a criança deitada com os 2 joelhinhos para cima, um joelhinho, se for uma luxação unilateral, vai estar mais alto do que o outro, né? E aí as pregas cutâneas vão estar diferentes de um lado do outro. Por quê? Porque a coxa estando mais curta, as pregas são em maior número do que a que está com o comprimento normal. Tá, então, essas observações elas permanecem positivas depois que o ortolânia foi embora, mas o ortolânia é o sinal mais sensível e ele tem que ser feito nas primeiras 2 semanas. Tá? Qual que seria a conduta a seguir? A conduta a seguir é você confirmar se realmente tem alguma displasia, e isso é feito com ultrassom. Tá? Uma radiografia não tem muita serventia até 3 meses. Por quê? Porque a cabeça do fêmur ela só vai ter ossificação depois dos 3 meses. Então, se foi feita uma radiografia antes de 3 meses, os parâmetros de radiográficos de que a cabeça está fora do lugar, eles não são visíveis. Então, não adianta fazer raio-x até 3 meses. Então, fez o ortolânia, está positivo, tem suspeita, encaminha para fazer ultrassom. Ultrassom de alguém que saiba fazer bem, mas os ultrassonografistas são muito acostumados a fazer isso. Eles medem os ângulos, alfa, beta, ângulo de grafo e tal, tudo, e vão dizer se tem alguma significação de ter risco de ter displasia. O que não adianta é colocar fraldão, porque se a criança for evoluir com a displasia, o fraldão não vai segurar. E a maioria das crianças, no final, são falsos positivos. Então, deixando com qualquer posição, provavelmente ela vai acabar evoluindo bem. Uma peculiaridade é que realmente, se você deixar com a perna aberta, né, a criança tende a reduzir. Então você tem uma incidência de luxação congênita de quadril muito menor na África,
Aquele pessoal que carrega as crianças com a perna aberta na frente, com a perna aberta. Então é muito difícil ter luxação congênita na África. E na Itália tem muito mais, por quê? Porque o pessoal enrola como se fosse um charuto a criança. Então ela fica com a perna fechada e ela luxa mais fácil. Então essas são coisas ambientais que dão diferença. O fraldão em si não faz muita diferença, mas se você deixar a criança com a perna aberta o tempo inteiro, aí sim vai ter efetividade em você diminuir a incidência de luxação congênita. Porque o tratamento, passando já um pouquinho, é você usar um aparelho que é o Pavlik, em que você deixa a criança com a perna fletida e abduzida. E isso tem que ser feito antes da criança começar a andar. Perdeu essa janela de oportunidade do primeiro mês, é difícil de diagnosticar até a criança começar a andar. Por quê? Porque a luxação congênita do quadril, a displasia, não é dolorosa. A criança não tem dor. Então ela só vai passar a ter dificuldade quando ela for andar. E quando ela for andar, realmente ela vai ter uma marcha anserina, vai mancar, uma perna mais curta do que a outra. E aí o tratamento já é muito mais complexo do que usar um suspensório de Pavlik, né? Acho que era essa. Sim. Essa é a pergunta. E uma coisa que também aparece pra gente, queria que você comentasse, é sobre aquela famosa dor do crescimento. Que as mães falam assim, ele sempre tem dor na perna e tal. Se tem alguma coisa da atenção primária que a gente tem que tomar cuidado, ou se, enfim... Acho que tem duas coisas que as mães falam muito, né? Que a criança cai muito e que ela tem dor. A criança cai muito, está dentro do normal, todas as crianças caem. Tá? Dor nunca é normal. Então, qualquer dor, seja na criança, seja no adolescente, ela tem que ser... não investigada, de fazer exames que a gente falou, mas tem que perguntar que tipo de dor que é e fazer o exame físico. Especialmente na época da adolescência, quando tem o estirão de crescimento, tende-se a que a parte óssea ela cresça com muita velocidade, a partir da placa de crescimento, mas que a musculatura, né, e que os tendões eles não se desenvolvam com a mesma velocidade. Tá? Então a fisiopatologia de você ter dor do crescimento seria que geralmente você vai ter um local em que o osso cresceu muito, o músculo puxa o tendão e o tendão puxa o osso. E aí vai ter dor no osso. E isso vai acontecer em todos os locais em que acontece a dor do crescimento. Então, por exemplo, na tuberosidade anterior da tíbia, na altura do joelho, logo abaixo da patela, o quadríceps, o fêmur cresceu, o quadríceps ficou tenso, puxou a patela puxa o tendão patelar puxa a tuberosidade anterior da tíbia. E aí você vai ter uma inflamação da inserção do tendão patelar na tuberosidade anterior da tíbia, né? Que é o Osgood-Schlatter. O Osgood-Schlatter foi os camaradas que descreveram a doença. Essa é a osteocondrite ou inflamação de crescimento mais comum, mas não é normal. Você tem que tratar, tem que tirar um pouco a criança do esporte, fazer gelo, alongar o quadríceps, porque é um problema de alongamento, e depois reforçar a musculatura. Essa é uma doença que tem o diagnóstico clínico, mas aí você faz uma radiografia para saber se tem fragmentação dessa região. E uma dica que eu sempre falo para vocês é faça a radiografia dos dois lados, porque você vai conseguir comparar uma coisa com a outra. A seguir você vai ter, por exemplo, a doença de Severe, que é a osteocondrite do calcâneo. Então a criança cresce muito a perna, retrai o tríceps sural puxa o tendão tricipital, ou o tendão calcâneo, como quiser chamar, ou o tendão de Aquiles. Isso puxa a tuberosidade do calcâneo e vai dar uma dor no calcâneo. Como é que você alivia isso? Colocando geralmente um calçado um pouco mais alto, ou seja, colocando uma palmilha para que fique um pouquinho menos retraído, e depois aos poucos fazer fisioterapia para melhorar a dor e alongar o Aquiles. Mas isso não é normal. Voltando, a criança não pode sentir dor espontânea. Se ela tiver dor espontânea, tem que investigar por que ela tem dor. Esses pontos são os mais comuns, né? Ou seja, tuberosidade anterior da tíbia e tendão calcâneo, mas isso pode acontecer em epicôndilo, pode acontecer na borda lateral do pé, né? Pode acontecer na própria patela, na parte superior da patela ou inferior da patela, né? Então, acho que, em geral, por exemplo, escoliose não dói. Então, você vê escolioses terríveis, crianças que têm ângulos escolióticos de 30 a 40 graus e não tem dor. Tá? Criança com dor lombar tem que investigar. Por que está tendo dor lombar?
Pode ser um escorregamento vertebral, que vai acontecer uma maristese, que vai acontecer geralmente entre 14 e 15 anos de idade, mais em meninas que tenham sobrepeso, com hiperlordose, né? Dorsalgia, provavelmente muito mais postural, alguma coisa desse tipo. Ou existem doenças, como eu expliquei para vocês vão lembrar, a doença de Schauermann, que é uma cifose que vai angulando a coluna dorsal e que é dolorosa na época da adolescência. Mas o sintoma de dor ele tem que ser sempre investigado e por que está acontecendo a dor. Se é espontânea ou se tem algum sintoma mecânico ao qual ela esteja associada e a localização em que ela está acontecendo na criança. Né? Ok. Bom, assunto não encerrado, né? Nesse episódio. A gente sempre vai ter assunto para os próximos episódios. A ortopedia e a atenção primária são realmente uma intersecção muito grande, né? Porque tanto ansiedade quanto dor são quase que a maior prevalência, né? Na atenção primária a gente tem que saber manejar muito isso. Gostaria de fazer uma consideração final? Não, queria agradecer o Henrique, nosso professor, né? Eu chamo de professor, mas aqui... E é muito bom reaprender e relembrar, né, essas questões. Espero que o pessoal aproveite como a gente está aproveitando, né? Gostaria de fazer uma consideração final, Não, professor? Obrigado, Henrique. Obrigado, Ícaro. É muito legal ter vindo aqui com vocês. É tão bom quanto eu dar aula lá no Posto Saúde, que é o que eu vou fazer amanhã. E espero comparecer mais vezes, fiquem à vontade. E, obviamente, hoje foi uma coisa bem solta. Se quiserem fazer uma coisa mais específica e tal, tudo, fiquem à vontade. Ou se tiver algum retorno do pessoal que assistiu, para ver onde é que a gente acertou, onde é que a gente errou, é sempre importante. Tá bom? Muito obrigado. Beleza. Agora o pessoal, em vez de querer medicina de família, vai querer ortopedia. Exatamente. Então, como sempre, dúvidas, perguntas, sugestões e críticas, manda aqui, pode ser no nosso e-mail, né? medicinadefamiliapodcast@gmail.com, no Twitter, Medicina Podcast, e no Instagram também, Medicina de Família Podcast. Todas as mídias sociais, pode seguir a gente, acompanhar. Até o próximo episódio. Até a próxima. Até.